Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Wildon, espero que todos estejam bem, né? E continuando, né, as nossas aulas remotas. Agora vamos para mais uma videoaula de inglês e o nosso conteúdo de hoje, como vocês já podem ver aí, né, é o Simple Past, né? Simple Past Tense, que é a forma, né, do passado, o passado simples da língua inglesa. E a gente vai trabalhar agora no início, né, especificamente com os verbos regulares, porque o passado ele tem, né, a gente divide os verbos em inglês em regulares e irregulares. Cada um tem umas formas específicas, mas a gente vai trabalhar especificamente agora com os verbos regulares, né, que são os mais fáceis, né? Depois a gente vai estudar mais para frente também os verbos irregulares. Esses verbos irregulares eles têm uma complicação um pouquinho maior, né? Mas não se preocupem com isso agora. Vamos para os regulares, né? Ver como é que se faz, como é que a gente vai fazer para colocar esses verbos no passado, tá bom? Então vamos lá. Bom, os verbos regulares em inglês eles têm uma regra, né, que é a regra geral. Eu tenho um verbo que está aqui no presente e se eu quero colocar ele no passado, eu vou adicionar um E e um D lá no final desse verbo, tá bom? Estão vendo aí? Acrescenta-se a terminação ED aos verbos regulares para formar o passado simples, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, work, né? Work é o verbo trabalhar. Se eu coloco um ED no final, como tem aqui nesse primeiro exemplo, vai ficar trabalhou ou trabalhava, né? Ou então trabalhei, vai depender da frase, né? Se eu colocar, se uma frase, por exemplo, eu disser assim, I worked, né, com esse ED no final, vai ficar eu trabalhei, tá bom? Aqui embaixo, né, tem o outro exemplo com o verbo want. Want é o verbo querer. E com o ED no final, fica queria ou quis, né? I wanted. Eu queria, eu quis. Tá bom? Então, essa é a regra geral. Tá bom? Acrescentar um ED ao final de cada verbo. Porém, né, assim como no português, no inglês a gente tem também algumas exceções, tá bom? Por exemplo, se eu tenho um verbo que ele já é terminado em eu não preciso colocar o E e o D, né? Eu não preciso colocar um outro E. Eu vou adicionar apenas o D. Como é, por exemplo, o verbo love. Love, vocês devem saber que significa amar, né? Agora, se eu quero deixar esse amar no passado, eu vou acrescentar um Dzinho aqui no final. Ele já é um verbo terminado em E, e aí eu só vou adicionar o D, tá bom? Love é o verbo amar. Loved significa amou, ou então amava. Então, essa é a primeira exceção. São os verbos terminados em E. Lembrando, ele já terminou em E, basta acrescentar o D. Vamos aqui para a próxima regrinha. Próxima regra é para os verbos terminados em Y e precedidos de consoante. Tá bom? É um verbo terminado em Y e antes desse Y a gente tem uma consoante, certo? Nesses casos, a gente vai trocar o Y por um I, tá bom? E aí depois eu vou colocar o ED no final, ok? Então, se o verbo terminou em Y e antes do Y eu tenho uma consoante, eu vou tirar esse Y e vou colocar um I, e aí só depois disso eu vou adicionar o ED. Por exemplo, o verbo study, tá bom? O verbo study, que é o verbo estudar. Então, se eu quero dizer no passado,
estudei, estudava, né? Eu vou, olha só, como ele termina em Y, e antes do Y eu tenho uma consoante, tá bom? Então, como diz a regra, elimino esse Y e adiciono um I e depois o ED. E aí fica studied, tá bom? Repitam comigo, studied. Então, studied, estudei, estudava, bom, no passado. E a próxima regrinha, ela é para os verbos terminados, que a gente chama de CVC, certo? O que é esse CVC? É um verbo que ele é terminado em consoante, vogal, consoante, tá bom? Nesses casos, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar, né, olha só, dobra-se a consoante final e aí depois eu acrescento o ED. Como assim, professor? Olha só, eu tenho o verbo prefer, ele terminou em consoante, vogal, consoante. Nesse caso aqui, né, é uma regrinha, né, desse verbo terminado em consoante, vogal, consoante, é que ele tem que ser um verbo monossilábico em inglês, né, tem um verbo curtinho. Então, no caso, esse verbo prefer aqui, ele termina em consoante, vogal, consoante, e aí eu acrescento, né, eu dobro a última consoante, no caso aqui é o R, eu boto 2 R's, e aí depois eu coloco o ED, tá bom? Prefer significa preferir, então esse preferred com o R no final, né, fica preferido. E olha só aqui outro caso, que é o caso do stop, né, que vocês devem conhecer. Stop significa parar, é o verbo parar. Então ele terminou em consoante, vogal, consoante. Eu dobro a última letra, que no caso é o P, né, ficaram 2 P's, e aí eu tenho stopped, né, no passado, stopped, parado ou parou, ok? Revisar aqui novamente. Então, lembrando, a regra principal, a regra geral para a maioria dos verbos regulares, para colocar eles no passado, é adicionar um E e um D no final. ED, tá bom? Isso na grande maioria dos verbos. E aí a gente tem as exceções. A primeira exceção é para verbo terminado já em E, que eu vou só adicionar o D, né? Se o verbo já tem E, eu não vou colocar ED, eu vou colocar só o D, né? Como é o exemplo aqui de love. A segunda exceção é para os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, como é o caso de study, terminou em Y e antes dele vem uma consoante, né, que eu tiro o Y e coloco um I antes de adicionar o ED, né, como ficou aqui em studied. E, por último, né, verbos terminados em consoante, vogal, consoante, como é o caso de stop. Né, nesse caso aqui eu vou dobrar a última consoante, né, desses verbos, colocar ele 2 vezes e aí só depois disso eu adiciono o ED, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se ficarem com dúvida, voltem, né, assistam a videoaula quantas vezes vocês quiserem, até entender bastante, entender direitinho o conteúdo, e respondam a atividade, né, que vai estar, né, lá na plataforma para vocês responderem, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.